Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Alain Machado Dutra. Eu resolvi divulgar para vocês uma entrevista que o grande João Carlos Baldan, que há 9 anos já tem o programa Salutes na AltV, hoje entrevistou a doutora Maria Emília Gadelha Serra a respeito da ozonioterapia. Eu tenho inclusive um vídeo falando sobre esse assunto. Você que tem interesse em saber mais sobre o assunto, clica nesse izinho que vai aparecer no canto superior direito da sua tela. Então você vai ter uma aula sobre esse assunto. Então acompanhe essa entrevista em que a doutora Maria Emília Gadelha Serra, ex-presidente da ABOS, da Associação Brasileira de Ozonioterapia, esclarece vários fatos sobre o ozônio, inclusive com dados sólidos, falando de literatura já consolidada em todo o território mundial, né, em vários países do mundo em que a ozonioterapia já é utilizada durante décadas. Então acompanhe esse vídeo e aprenda mais sobre esse assunto. Muito bem, 14 horas e 8 minutos dessa segunda-feira, dia 16 de julho de 2018. Como eu disse na abertura do nosso programa, o Salutes é um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também traz as técnicas de ponta para a qualidade de vida, saúde e bem-estar, que entendemos que essa trilogia faz parte de um estado só. Há 2 semanas não nesse domingo, mas no outro, um programa meio famoso, numa emissora também meia famosa, mostrou uma matéria absolutamente tendenciosa, totalmente fora dos padrões clássicos do jornalismo. Porque essa mesma emissora, no jornal, à noite, coloca assim, o ladrão político fulano de tal foi acusado de, mas a assessoria de imprensa não se manifestou, a assessoria de imprensa disse que, não pode, a assessoria de imprensa disse que o fulano é santinho, né, porque ele jamais participou de tal falcatrua e etc. Ou seja, o princípio do jornalismo sincero, básico, honesto e sincero, real, visa sempre ouvir as duas partes. E não foi isso que aconteceu no dia 8 de julho, portanto não nesse domingo, mas no domingo passado. Uma emissora grande, num programa grande, colocou uma chamada assim, questionada pela ciência, terapia com ozônio ganha espaço em consultórios. Eu queria saber, assim, primeiro, antes de mais nada, né, como é que é questionada pela ciência, né? Baseado em quê? Numa portaria de um órgão de medicina, provavelmente. Aí a chamada diz assim: o tratamento questionado pela ciência ganha espaço em consultórios pelo Brasil, que pode, a ozonoterapia, acreditam que a técnica pode curar doenças graves como câncer, AIDS, mas não há pesquisa que comprove esses resultados. Obviamente uma desinformação. E foi uma matéria especial desse tal programa, no dia 4, em que foram 15 minutos de reportagem. E a gente vê que os bons princípios do jornalismo não foram observados por essa tal emissora. Nós temos alguns tópicos aqui. Eu gostaria de, antes de mais... O Xerec está aí, Xerec? Coloca aquelas nossas fotinhos, por gentileza, porque antes de mais nada, eu gostaria de alertar o nosso teleinternauta que eu insisti para que o Conselho Federal de Medicina encaminhasse um representante. Esse é o primeiro? Então aí está o e-mail que eu mandei pedindo para que o Conselho Federal de Medicina encaminhasse um representante para que participasse do programa. Eu acho que a gente tem que ensinar a nossa emissora grande como é que se faz jornalismo. Qual que é o outro e-mail, por favor? O outro 2, eu insistindo, porque não havia tido a resposta. Eu insisti para que enviasse, inclusive a gente podia até fazer uma entrevista via WhatsApp com o representante de Brasília ou aqui de São Paulo. E finalmente mais ele falando agora, dizendo que não havia nenhuma fonte para tratar desse assunto no Conselho Federal de Medicina. Pode voltar. Engraçado que não tinha nenhuma fonte, mas eles baixaram uma portaria de 2,5 km falando, metendo o pau no ozônio, e de repente não tem fonte nenhuma para falar com a gente. De qualquer maneira, como a gente visa aqui tratar a medicina do futuro, entendemos aqui no Salutes que o ozônio, sem dúvida nenhuma, participará desse novo cenário da medicina que está aos borbotões surgindo. Como fizemos aí um curso nesse final de semana sobre medicina quântica, novos aparelhos que a gente está trabalhando e etc.
Para tratar de algum desses assuntos que foram tratados nessa reportagem e fazer a defesa de quem faz a apologia, quem defende o ozônio, nós temos o prazer de receber a doutora Maria Emília Gadelha Serra, que é fundadora da Associação Brasileira de Ozonioterapia. Aliás, ela foi presidente, né? Ela é ex-presidente hoje, otorrinolaringologista e diretora clínica do grupo Alpha Group. Muito boa tarde, doutora Maria Emília, muito obrigado pela presença, pela atender nosso convite. Sim, eu que agradeço. Pois é, tivemos uma matéria de 15 minutos em que um repórter chamado Carlos de Lanoy, eu acho que é isso, ele falou que o Fantástico coloca em debate um programa que estabelecendo que o Conselho Federal de Medicina ia colocar uma portaria por uma técnica que não há comprovação nenhuma que cure doenças. O que a senhora acha dessa afirmativa num programa de grande penetração aqui no país inteiro? Eu acredito que foi uma matéria muito tendenciosa, né, sem embasamento. Eu, particularmente, forneci extenso material científico durante quase 2 semanas para o produtor desse programa no Rio de Janeiro, por WhatsApp, algumas ligações pessoais por telefone. E, infelizmente, eu acho que houve um objetivo que foi exatamente depreciar e colocar a terapia a ozonioterapia em descrédito para a população brasileira. Felizmente, as pessoas hoje em dia não são enganadas tão facilmente. Uhum. E eu acredito que deram um tiro no pé, porque as pessoas, na verdade, aumentou muito a procura de informação. Eu colaboro com um site chamado Movimento Ozonizados do Brasil, né? Estou ajudando a fazer a parte da comunicação, a parte técnica desse movimento. E para você ter uma ideia, em uma semana, mais de 100 pessoas já enviaram vídeos que estão sendo transformados para serem colocados na internet, com relatórios, com depoimentos bem esclarecedores sobre as mais diversas doenças em que a ozonioterapia pode ser utilizada de forma segura e eficiente. Então, eu acho que realmente serviu como divulgação, embora inicialmente uma maneira depreciativa desnecessária, né? Eu acho importante colocar alguns pontos para a população brasileira e para os seus internautas que nos assistem, que exatamente a ozonioterapia é uma técnica secular, né? Ela foi inventada, descrita, introduzida na prática clínica no final do século XIX e ela foi amplamente utilizada nos Estados Unidos e na Europa durante do final do século XIX até a década de 30, durante praticamente 40 anos. E era uma técnica amplamente difundida, né? Não, inclusive na Primeira Guerra Mundial, né, para muitos feridos, né, de guerra e tal. Inclusive, antes da gente começar a falar dos grandes benefícios, né, do ozônio, eu gostaria de pegar tópico a tópico dessa reportagem para ouvir a sua opinião particular. Nessa matéria, eu vi o Dr. Leonardo Luz, que é um representante do Conselho Federal de Medicina, falando que havia feito um rastreamento em todos os artigos. Sim. Ele leu 26 mil artigos, doutora? Eu gostaria de ver essa leitura e essa análise, sinceramente, porque eu desconheço 26 mil artigos a respeito de ozonioterapia, eu não sei em que base de dados. Na base do PubMed, do governo norte-americano, tem 3.200 artigos. Se ele entrar no Google Academics, talvez ele ache mais um tanto que não seja repetido. Agora, realmente, eu não sei de onde surgiram 26 mil artigos. Nós vamos solicitar esses 26 mil artigos ao Conselho Federal de Medicina com a devida análise, né? Que fique claro. Já que analisaram, né? Porque ele falou, inclusive, que fez essa análise e que há estimativas de riscos, embolias gasosas e até mortes. O que nós temos a dizer, que nós conhecemos, que tem literatura que pode ser disponibilizada para você posteriormente. Existe um estudo da Sociedade de Ozonioterapia Alemã, da década de 80, de 1980, em que eles enviaram questionários para
um número X, 600 e poucos praticantes de ozonioterapia na época, e essas pessoas retornaram esses questionários falando quais intercorrências tiveram, em que doenças utilizaram e assim por diante. Retornou a informação de quase 5 milhões e 600 mil tratamentos utilizados, com apenas 40 casos de efeitos colaterais menores. Isso significa que dá uma taxa, né, uma porcentagem de 0,0007% de risco de complicação. E o que é complicação com ozonioterapia? É dor na articulação, dor no local da injeção. Eventualmente, se a pessoa estiver em jejum prolongado, ela pode ter uma tontura, porque o ozônio ajuda a baixar a glicemia. Então, sempre a recomendação internacional é que a pessoa se alimente antes de fazer ozonioterapia e coisas do gênero. 6 óbitos que são relacionados em 5 milhões e 600 mil tratamentos foram relacionados à injeção inadvertida do ponto de vista estético e injeção intraarterial, que é uma prática que foi proscrita desde a década de 80, depois desses relatos. Desde então, existe mais uma morte descrita no PubMed, nesses 3.000 e quase 200 artigos, relacionada a um paciente que fez aplicação porque tinha psoríase, na ocasião, o relato de caso da complicação. Então, se nós colocarmos esse número, 7 óbitos em 5 milhões e 600 mil tratamentos, né? Isso dá uma taxa de 0,0001% de risco de morte por ozônio. O doutor, representante do Conselho Federal de Medicina, afirmar que aconteceu a embolia gasosa por ozônio, ele literalmente desconhece a bioquímica do ozônio. Porque é o oxigênio que pode dar. Mas exatamente. O ozônio é uma molécula altamente reativa que reage com qualquer outra molécula que tenha ligação dupla ou tripla de carbono na sua estrutura química. Portanto, uma vez que o ozônio entra em contato com o organismo humano ou animal, ele desencadeia uma reação química e ele rapidamente desaparece. Ele se torna os segundos mensageiros do ozônio, que são chamados ozonídeos. Ou seja, não há possibilidade de ocorrer embolia com ozônio. Entende? Então, essa é uma afirmação mentirosa que atesta o desconhecimento, a literal ignorância sobre a bioquímica do ozônio. Esse médico, inclusive, ele precisa ser questionado em relação à capacitação dele de fazer uma afirmação dessa, porque se vocês entrarem no site do Conselho Federal de Medicina, que é o Portal Médico, e buscarem a biografia dele, ele é um médico que tem formação em bioética. Bioética não é avaliação de medicina baseada em evidência. Então, eu não sei qual é a competência que um médico com essa novo, né, que não tem experiência clínica nenhuma, nunca fez um curso de ozonioterapia fora do país, que possa afirmar e dizer que ele conhece, que ele avaliou 26 mil artigos, que não sabemos de onde surgiram, que eu desconheço, estudo o assunto há quase 20 anos e realmente não conheço 26 mil artigos de ozonioterapia, se juntarem todos os artigos publicados no mundo dos que eu tenho conhecimento das bases de dados que nós pesquisamos. Que são autoridades, né, de falar do assunto, né, doutora? Não é nem o caso de ser autoridade ou não, qualquer pessoa pode acessar a informação disponível na internet. Mas tem uma prática, né? Uma militância clínica nessa área há muitos anos, né? Uma outra coisa que me chamou bastante atenção nessa matéria foi que o doutor Raimundo Paraná, apresentado como um especialista do fígado, e patologistas especialistas aqui no Brasil temos zilhões, né? Agora eu não sei por que ele foi escolhido, o Dr. Raimundo Paraná. E aí foi falado na matéria erradamente que o ozônio queima ácidos. Que não queima, isso não significa que queima, mas o ozônio pode promover uma alcalinização. Eu falo um pouco porque eu sou fã do ozônio, eu gosto. Agora, ele falou, o Dr. Raimundo Paraná, que não conhece nenhuma publicação. Volto a falar, o que significa a opinião dele, né? Um especialista. E ainda ele fala uma coisa que eu achei muito feia, viu, doutora? Ele fala que tem muitas práticas e que tem muito dinheiro envolvido e que medicina não é aceita.
que práticas alternativas pode-se até perder a vida. Muito dinheiro envolvido tem mesmo, né, doutora? Bem, eu gostaria de fazer algumas observações. Primeiro, as práticas complementares, elas fazem parte das diretrizes da Organização Mundial de Saúde, agora, né? Nas últimas diretrizes, só pesquisar na internet, estão lá. Então, o Ministério da Saúde brasileiro simplesmente está atualizado em relação à tendência mundial e à recomendação da Organização Mundial de Saúde, né? E especificamente em relação às hepatites, às doenças hepáticas, o que o ozônio faz, ele simplesmente entrando em ação, digamos assim, seja por uma grande autohemoterapia ou uma insuflação retal, que é uma via utilizada bastante descrita na literatura por pesquisadores da China, alemães, desde a década de 80, o proctologista Knott desenhou uma tabela específica para desencadear um processo chamado pré-condicionamento oxidativo. Os pesquisadores cubanos, que também se especializaram em publicar trabalhos sobre insuflação retal, o que se vê é que, em geral, até 20 minutos depois da aplicação por via retal, por exemplo, se tem um aumento da oxigenação hepática. Com isso, você estimula o sistema antioxidante do fígado, que é um órgão onde existe muita formação de espécies reativas de oxigênio, e aí o que nós vamos ver é que, uma vez desencadeado esse processo do pré-condicionamento oxidativo, você tem uma melhor função hepática. Então, infelizmente, um dos médicos que foi entrevistado, que deu fez essa afirmação, ele foi um tanto infeliz, porque ele quis simplificar demais a explicação e acaba caindo em algo que fica parecendo uma explicação fútil, né? Só que não se trata de seita. A ozonioterapia tem avaliações, estudos pré-clínicos de bioquímica básica, feitos, por exemplo, na Universidade de Siena, na Itália, nos últimos 40 anos, pela equipe do professor Velho Botti. Então, nós estranhamos muito essa repetição, é quase um mantra de dizer que a ozonioterapia não tem evidências científicas, que é seita. É quase inacreditável uma coisa dessa, né? Não, e da onde que ele surgiu, né? Um especialista, ele é tão especialista em hepatologia assim? Ele é uma pessoa conhecida na área? Não conheço. Na China, por exemplo, a China iniciou a ozonioterapia apenas desde o ano de 2000. E o que eles estão fazendo? Eles instituíram centros de ozonioterapia nos maiores hospitais chineses, centros que são integrados com a medicina tradicional chinesa e com a medicina convencional, a alopatia. Então, essa é a postura adequada. Ninguém, em nenhum momento no mundo, diz que a ozonioterapia vai substituir a medicina convencional. São técnicas, é simplesmente uma ferramenta terapêutica a mais. Especificamente na China, o que eles estão fazendo? Eles começaram um trabalho mostrando em 2 grandes grupos, em hepatites crônicas, B e C, já existe uma experiência importante de hepatite C no Egito também, e a questão do tratamento das lesões isquêmicas de AVC, né, de derrame cerebral. Então, os chineses vão publicar, e já publicaram alguns artigos nessas 2 linhas, simplesmente de 2000 para cá. E chinês tem uma população, né, de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Eles publicam artigos com previsto com 3 milhões de pessoas. Agora, o trabalho de AVC deve ser publicado. Então, é quase inacreditável que, no mundo em que nós vivemos, se alegue que os trabalhos se peça, né, que isso foi uma exigência que o Conselho Federal de Medicina fez em várias ocasiões repetidas para a Associação Brasileira de Ozonioterapia, na minha gestão, que os trabalhos internacionais fossem repetidos no Brasil. Então, deve ser porque brasileiro come arroz com feijão. Entende? Deve ser isso que muda a bioquímica, né? Isso é inacreditável. Ninguém pede para repetir as recomendações internacionais da cardiologia, da reumatologia, da pneumologia, nada. Da cirurgia bariátrica. Então.
Agora, em relação ao ozônio queimoácido, essa foi uma expressão que o médico utilizou de uma maneira muito simplista e simplória, na verdade, porque, na verdade, quando há essa insuflação retal, por exemplo, que tem toda essa reação antioxidante no fígado, na questão hepática, há uma alcalinização de todo o organismo por conta disso. É isso que acontece, doutora? Eu acho meio temerário fazer uma afirmação dessa. Isso não é uma afirmação do ponto de vista bioquímico que se faça a respeito da ozonioterapia. O que acontece é que quando um paciente apresenta um processo inflamatório crônico, ele tende a estimular vias metabólicas que tornam o meio extracelular mais acidificado. Aí, na evolução da escala da inflamação crônica. Sim. Quando você faz ozonioterapia, como a ozonioterapia tem uma capacidade de regulação do processo inflamatório, por tabela ela vai revertendo os danos causados pela inflamação crônica, mas dizer que diretamente a ozonioterapia alcaliniza ou acidifica, isso não é, do ponto de vista bioquímico, correto. Tá, mas é um efeito decorrente ou não? Na hora que você regula a inflamação, acaba chegando lá. Outra coisa que me chamou a atenção, doutora, é que o repórter falou, ele propunha, porque a ciência baseada em evidência gosta de trabalhar com duplo cego, em que um grupo recebe placebo. Inclusive, na vitamina D que eu recebi do Dr. Cícero, eu falava assim, não, queremos ver como é que a gente faz o duplo cego no estudo de paraquedas, né? Você vai fazer, como é que você vai fazer? Pô, o cara vai pular sem paraquedas, né? Aqui me parece mais ou menos parecido, né? Sim. Você vai aplicar o ozônio de um grupo e no outro grupo você vai aplicar o quê? Não vai aplicar nada ou aplicar um soro? A ciência precisa desse duplo cego nesse caso? Na verdade, por exemplo, no caso, na Escola Paulista de Medicina, existe um duplo cego feito para artrite de joelho, né? Osteoartrite de joelho. E injetaram ar atmosférico, né? Porque, teoricamente, o oxigênio poderia ter alguma ação e teria que se injetar alguma coisa para comparar com o ozônio. Agora, eu pergunto se, do ponto de vista ético, se você já sabe pela literatura internacional, desde a Primeira Guerra Mundial, existem relatos, por exemplo, do cirurgião-chefe do governo do exército alemão, né, em 1915, dizendo que ozônio evita, e mais os artigos já publicados pelos coreanos, por Israel, pelos alemães, ao longo do século passado inteiro, mostrando que a ozonioterapia diminui o risco de amputação em até 95% dos casos. E aí eu pergunto, né, se você tem a sua perna em risco de amputação e você vai entrar num trabalho científico em que você pode ou não ser amputado, você vai receber, por exemplo, oxigênio. É ético? Do ponto de vista ético, isso é certo? Pois é. Sabendo que a terapia é eficiente, que esse efeito já está documentado e é consagrado na literatura mundial. Então, essas questões todas, né, e aqui vale um parêntese sobre digamos assim, a necessidade, né, e assim, quase aceita que se tornou a medicina baseada em evidência, essa afirmação de que precisa ter evidência para provar que uma terapia é X. Isso, no Brasil especificamente, foi um mercado criado a partir da fundação do Centro Cochrane do Brasil. Essa instituição, que nós contratamos pela Associação Brasileira de Ozonioterapia, na pessoa do Dr. Álvaro Atala, que é o responsável pelo Centro Cochrane no Brasil, preparou uma revisão sistemática sobre ozonioterapia em dor lombar. Qual não foi a surpresa que, inicialmente, a conclusão do estudo foi excelente. Ele, inclusive, na ocasião, me telefonou para dar os parabéns e ainda afirmou que poucas instituições se expõem a uma revisão Cochrane, e nós fizemos isso na ocasião, justamente para sanar essas dúvidas, porque do ponto de vista clínico, existem meta-análises, existem estudos randomizados, vários artigos na literatura, até com 8.000 pacientes realizados em 3 centros internacionais, e nós queríamos uma revisão sistemática. Ele cobrou, o Centro Cochrane do Brasil cobra R$40 mil para realizar esse estudo. Encomendamos 2 com patrocínio de uma empresa do Rio de Janeiro, que se dispôs a patrocinar
sem nenhum conflito de interesse. Simplesmente pagou a conta para que a população brasileira tivesse a informação. Em resumo, depois, esse mesmo Centro Cochrane do Brasil se negou a fazer a publicação internacional. E aí nós fomos entender o que acontecia. O que acontece, e ele foi notificado, recebeu uma notificação extrajudicial e vai receber uma denúncia via Ministério Público Federal para se explicar por quê. Na hora que nega, ele impede o reconhecimento pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde já encomendou 300 revisões, isso está no site do Centro Cochrane do Brasil, 300 revisões sistemáticas de procedimentos que entraram na possibilidade de uso pelo Ministério da Saúde no SUS e, obviamente, remuneração pelos procedimentos. Então, o que nós observamos é que se criou um mercado, inclusive, de influência em relação à judicialização no Brasil de procedimentos por essa instituição. Essa mesma instituição que está apoiando o Conselho Federal de Medicina a fazer essa campanha depreciativa da ozonioterapia, inclusive proibindo os médicos e, indiretamente, por meio do programa dessa emissora, que nesse programa comentado, chamando indiretamente os médicos de estelionatários. Então, nós não podemos aceitar isso. Os médicos brasileiros que são entusiastas da técnica e que defendem o direito dos pacientes brasileiros de terem acesso a uma terapia que já está no sistema público de vários países. Hoje em dia, em agosto, está prevista a ida de uma comitiva da Câmara de Deputados para conhecer o serviço de ozonioterapia nos hospitais públicos de Portugal. Então, nós vamos ver, quer dizer, os portugueses têm acesso, os brasileiros não. Nós temos um tratado de cooperação entre a medicina portuguesa e brasileira. Em Portugal, a ozonioterapia é um ato médico e ai de quem que não seja médico ou ligado à equipe médica que faça a ozonioterapia lá. Recebe um processo. Isso é um país sério. Agora, aqui, os médicos são tratados como estelionatários, são proibidos, existe nota de repúdio, lobby do Conselho Federal de Medicina no Senado e na Câmara dos Deputados. O Conselho Federal de Medicina tem um lobista contratado para influenciar, tentar pelo menos influenciar nas decisões dos senadores e deputados no Brasil. Isso é inadmissível. Um lobista contratado ao peso de R$26 mil para trabalhar 8 horas por semana. Em que país é esse que nós vivemos? Então, as pessoas estão sendo privadas do seu direito constitucional de acesso à saúde. E se no Brasil, que nós temos 11 amputados por hora no Brasil, se eu tiver a minha perna em risco de amputação, eu quero ter direito de usar a ozonioterapia para prevenir, pelo menos tentar não ter a perna amputada. Isso é o mínimo que nós precisamos exigir dos nossos governantes. O Ministério Público está tomando ciência de todas essas situações absurdas que a ozonioterapia brasileira, no caso, a Associação Brasileira de Ozonioterapia, vem enfrentando nos últimos 12 anos. Então, agora, eu acho que é a hora que essas verdades têm que vir à tona, e foi ótimo que esse programa trouxe exatamente essa discussão, e nós só temos a agradecer. Eu quero agradecer aqui, eu que agradeço a sua disponibilidade de ter vindo, porque quando eu não assisti, raramente eu assisto a tal emissora, e eu estava em curso, eu ouvi falar, comentar, na semana, no segunda ou terça-feira eu assisti, e, nossa, eu fiquei muito triste, porque a gente percebe que foi uma manipulação de informações, foi uma coisa absurda que aconteceu, mas enfim. A Isolde Agayer fez uma pergunta, daqui a pouco eu passo a pergunta. Tem o Dr. José Lopes Fernandes Neto, que é colega, ele está falando que está repondo a verdade no nosso programa. Isabel Cristina, estudante farmacêutica. Carla Marques esteve dando palestra ontem sobre bioquímica e biorressonância. Parabéns, Carla, você foi excelente na sua aula de ontem. Marta Camargo de Campos, Ronei Cardoso, Maria Inês Moretti, todos estão acompanhando o nosso programa. Além dos 11 amputados por hora, que a doutora se referiu, o doutor Ari Ribeiro, num desses vídeos aí, falou que o ozônio trata de 232 doenças. Ele não especificou cada uma delas, mas falou por conta de bactericida, virucida, trabalha com
pode eliminar bactérias, protozoários, etc. Pode falar um pouco dessa ação antisséptica do ozônio? Antes de falar da ação antisséptica, eu acho que vale a pena um esclarecimento sobre essa questão de como é que o ozônio age em tantas doenças diferentes, né? Sim. Então, basicamente é o seguinte, nós aprendemos, né, o pensamento tradicional médico no Brasil, que é inspirado na medicina norte-americana, é que uma vez que se tem um sintoma, você tem que dar um medicamento para inibir o sintoma. Então, ninguém quer sentir dor, ninguém quer ter febre, é relativamente normal. Só que isso cria uma dependência do mecanismo chave-fechadura. Eu tenho uma determinada queixa, eu tenho determinados receptores e eu acho um medicamento que vai inibir e fazer essa correção do sintoma, certo? A ozonioterapia, como utiliza uma mistura gasosa oxigênio e ozônio, como é que ela age? Primeiro, ela tem acesso e se difunde e reage com aquelas ligações duplas e triplas de carbono, reage com a água biológica e gera os subprodutos que são chamados ozonides. Mais recentemente se descobriu, vem se pesquisando, já está mais que documentado, que o ozônio ele regula um sistema que está dentro das células chamado NRF2. Esse sistema NRF2 é o opositor do mecanismo perpetuado de inflamação crônica, que é, em síntese, a base da maioria das doenças crônico-degenerativas que nós enfrentamos nos dias de hoje. Isso é muito importante porque na hora que você tem, por exemplo, inflamação crônica, baixa de oxigenação, um quadro infeccioso ou uma baixa de circulação em determinado tecido, esses mecanismos básicos, que são base do processo de adoecimento, eles são comuns a várias doenças. Então, é claro que fica parecendo uma coisa sensacionalista ou panaceia, né, que serve para tudo, né, meio estilo assim, mas, na verdade, o ozônio está agindo por meio dos seus efeitos biológicos em vários mecanismos de ação que são comuns a várias doenças. Então, claro, você dizer, age em 200 e tantas doenças, parece uma coisa, quase um milagre, né? Mas o fato é que age. Então, existem trabalhos, basta entrar no PubMed, você coloca lá a doença alegada dentro da lista das 200 e poucas e procura doença X e cruza com ozonioterapia e checa se alguém já pesquisou. É simples assim. Xerec, coloca a nossa loja aí, por gentileza, que eu vou chamar daqui a pouquinho. Uma outra coisa, voltando à nossa reportagem, que me chamou a atenção nessa determinada emissora, é que aparece uma cirurgiã dentista do Hospital Oswaldo Cruz, o nome dela é Ana Laura Soares, falando sobre o ozônio, sobre tratamento na odontologia, aprovada desde 2015. Mas ela não fala isso. Ela fala que tem que usar isso, que não acontece, que tem que ter cuidados em prescrever, que parece milagre, mas não é, mas que não se deve acreditar no ozônio para tratamento de câncer. Ela é autoridade para falar isso, doutor? A doutora Ana Laura, sim. A doutora Ana Laura é dentista hospitalar, né? Ela é uma pessoa renomada, estudiosa, e eu acho que ela deve ter feito mais declarações e para o velho corte, né, da entrevista, eles devem... Mas aí não seria, no caso da odontologia? Não, na odontologia, só explicando a questão da odontologia. A odontologia, durante 2 anos, nós encaminhamos material para o Conselho Federal de Odontologia, seguiu todos os trâmites do processo de aprovação de um novo procedimento em odontologia no Brasil, junto com outras entidades representativas na ocasião, e depois de apenas 2 anos de análise dos trabalhos científicos existentes na área específica da odontologia, saiu uma resolução, que é a Resolução 166 de 2015, aprovando a ozonioterapia em todas as áreas da odontologia moderna, né? E a doutora Ana Laura é uma das pessoas mais experientes em ozonioterapia no Brasil e seguramente sabe falar com propriedade sobre o tema. O que eu acredito e eu ouvi, o que ela quis dizer, é que, óbvio, né, ninguém vai afirmar que a ozonioterapia cura câncer, nem que cura AIDS. A ozonioterapia é um método complementar a ser utilizado para otimizar os resultados. Então, o que se usa na odontologia, especificamente em pacientes oncológicos, é melhorar
por exemplo, com um bochecho de água ozonizada, a aplicação do gás em áreas Então, para facilitar. mas pareceu na matéria, doutora, desculpe lhe cortar, que ela estava falando que era o câncer de uma maneira geral. Por isso que eu perguntei em relação à autoridade, não na área odontológica. Me pareceu que ela estava falando do câncer como um todo. Não, eu acredito que não. Ela é dentista. Pois ela estava falando sobre os aspectos odontológicos em pacientes oncológicos. Ela é dentista hospitalar da área da oncologia do Oswaldo Cruz. O José Lopes Neto, doutor, é médico, colega, ele afirma aqui que a ozonoterapia é um restaurador de mitocôndrias. Sim. E a Isolde Algaier pergunta sobre recuperação de pacientes que sofreram AVC, como é que pode ser usado? É autoemo maior, pode ser insuflação retal, como é que pode ser existem trabalhos nas duas versões, basicamente induzir o sistema NRF2, que é o tal sistema de reequilíbrio celular. Isso já está documentado que o ozônio exatamente otimiza esse sistema que combate a inflamação crônica e restaura, inclusive do ponto de vista mitocondrial, né? E em AVC, especificamente, as duas vias sistêmicas estão descritas na literatura por trabalhos feitos na China, na Alemanha e em Cuba. O Xerec tem uma loja que está disponível, podemos colocar a loja no ar, por gentileza. Põe temos os GCs, não? Tem? Bom, o GCs é esse aqui, o WhatsApp para marcação de consulta, o WhatsApp 977191266, 977192266. O outro qual que é, Xerec? Loja virtual, que é essa loja virtual é uma loja que foi criada para atender os colegas médicos, terapeutas, fisioterapeutas, psicólogos, que tem uma série de equipamentos eletrônicos que a gente está fazendo esse curso, essa pós-graduação, que teve o 4º módulo neste final de semana, vai até 2019, novas turmas. Ontem tinha 130 pessoas ao vivo e mais 170 online, no total de 300 pessoas. Esses equipamentos são indicados para acupunturistas, para desintoxicação de metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários. Tem o NeuroSpa, que é um modulador de ondas cerebrais. Sobe um pouquinho, Xerec. Isso, mais um pouquinho. Tem o gerador de prata coloidal, que também é um antisséptico. Tem o PC Zapper, que trabalha com as frequências da Oda Clark. E o Potentizer, que é um gerador de frequências e produtos frequenciais, na verdade. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato, escrever, lá tem um contato. E a gente está à disposição de todos os nossos colegas. Pode voltar aqui, Xerec? Quando a doutora escuta que a ozonoterapia não tem evidência científica, como é que fica isso? Eu acho quase surreal, né? Por exemplo, em dor e hérnia de disco, existe um trabalho que é clássico e já revisões sistemáticas feitas do ponto de vista internacional e aqui no Brasil produzida pela equipe do Hospital das Clínicas, da Neuro de lá, e ortopedia, mostrando exatamente os resultados positivos. Eu não consigo entender, sinceramente, se não houver algum outro bom motivo, tipo conflito de interesse, que justifique fazer uma afirmação dessa. Porque, por exemplo, essa meta-análise que eu já citei anteriormente, que são 8.000 pacientes, que reuniu quase 8.000 pacientes em 3 serviços internacionais, o serviço de neuroradiologia da Johns Hopkins School of Medicine, nos Estados Unidos, a Universidade de Ontário, no Canadá, e o Hospital Cardarelli, em Nápoles, na Itália. Quase 8.000 pacientes, eles encontraram 0,064% de complicações, né? E eficácia. Na conclusão do trabalho, bem explícito, um dos autores afirma que ficaram impressionados com a eficácia do ozônio, independente da faixa etária, desde pessoas com 13 anos de idade, com doença, com dores e hérnia de disco, até 90 e poucos anos. Uhum. Então, está escrito, basta ler. Então, a gente realmente não consegue entender, primeiro, onde estão os 26.000 trabalhos, né, que não foram encontrados ainda,
e por que não consegue enxergar os trabalhos que existem, né? É o excesso polarizado dos dois lados, né? O que eu acho engraçado, uma certa coincidência, entre aspas, né, é que nessa Copa se falou muito da questão da aplicação do ozônio, sobretudo do Cristiano Ronaldo, que é um artista, um artista, claro, né? Ele é um jogador lá de Portugal, e ele faz uma franca utilização do ozônio. Inclusive começou a parecer que tinha uma campanha que ia surgir favorável ao ozônio. Tem alguma coincidência com esse... O ozônio, ele é utilizado para tratamento de doenças, mas ele pode ser utilizado preventivamente também, né? E por exemplo, no caso de um esportista, um jogador de futebol, um maratonista, alguém que utilize seu corpo de certa forma exagerada, ele pode ter lesões articulares, contusões musculares, e a ozonioterapia servir para aliviar dores e restaurar os tecidos de forma mais rápida, porque exatamente a questão do pré-condicionamento oxidativo, na hora que você usa o ozônio com esse fim, você tem o resultado de adaptação melhor das células, né? O ozônio, na tal famigerada entrevista, se diz que o ozônio destruiria as células. Isso não é verdade também, né? Então, por exemplo, na oncologia, a célula tumoral, ela é uma célula mais incapaz do ponto de vista bioquímico. Então, obviamente, ela lida muito mal com o estresse oxidativo. O ozônio é uma molécula altamente oxidante, é o quarto oxidante mais potente da natureza, só que dentro da janela terapêutica que se utiliza para fins medicinais, ele é extremamente seguro, e exatamente esse mecanismo, já extensivamente estudado ao longo de décadas, demonstrou que a aplicação dentro dessa janela de segurança causa determinados efeitos que são controlados. Por isso que nós dizemos, quando falamos sobre os mecanismos de ação biológicos do ozônio, que o ozônio gera um estresse oxidativo leve, controlado e transitório, que causa um fenômeno de adaptação do organismo no sentido de se preparar para responder de forma mais adequada. Isso é muito importante em pacientes atletas, né? O atleta que vive se lesionando, ele é uma ferramenta potente e não é considerado doping se não for via que manipule produtos sanguíneos. Então, a restauração de tecidos, no caso do Cristiano Ronaldo, a aplicação exatamente para ajudar na recuperação mais rápida de uma contusão muscular. Nesse vídeo do Dr. Rair, ele fala inclusive do Xerec. Nesse vídeo do Dr. Rair, inclusive, ele fala brincando, e é uma coisa muito engraçada, que ele fala que se você pegar um pangaré caindo aos pedaços, fazer uma insuflação retal, ele ganha a corrida de 300 metros. É verdade? É verdade. Os veterinários que já utilizam ozonioterapia há muitos anos também, eu tenho um amigo veterinário na Colômbia, que ele tem um centro de tratamento, referência para cavalos, né, em Medellín, e ele faz exatamente isso. Ele pré-condiciona os cavalos numa piscina e ele faz o grande autoemoterapia e insuflação retal. Eu já vi os vídeos e trabalhos, ele já ganhou vários prêmios por conta lá do Congresso da Medicina Biológica Alemã, feito na Colômbia, de recuperação de animais assim condenados à execução, né? Agora uma dúvida particular, pessoal, doutora. A autoemo maior e a insuflação retal, elas estão no mesmo nível de tratamento ou há diferenças entre um sistema e outro? Existe diferença, sim. Existe um trabalho que é bem, que exemplifica bem essa questão. É um trabalho feito para tratamento de pacientes com asma, de origem do grupo cubano de ozonioterapia. Eles pegaram uma dose final, que nós falamos dose, de 8 miligramas de ozônio por via de grande autoemoterapia, 10 miligramas por conta de insuflação retal e 4 miligramas de grande autoemoterapia. Então, 4 de grande autoemo, 8 de grande autoemo e 10 de insuflação retal. Então, o que se viu? Que para o tratamento de asma, a dose adequada é 8 miligramas por via grande autoemoterapia. A segunda mais eficiente
é a insuflação retal e a terceira é a em 4. Isso significa o quê? Que existe dentro da janela terapêutica e dependendo da doença a ser tratada, você tem que conhecer as referências e tudo que já foi estudado para indicar perfeitamente, de forma mais adequada, a via, tanto a via de administração quanto a dose final. Mas são diferentes, a São insuflação diferentes. retal e a grande... A insuflação retal, basicamente, quando você faz insuflação retal num paciente, você passa uma sonda retal. Idealmente, ele deveria ter esse intestino esvaziado, ou porque evacuou normalmente, ou feito um enema, um clister de limpeza, e se passa a sonda e se aplica a mistura gasosa oxigênio e ozônio. Se existem resíduos fecais, que basicamente é material orgânico, esse material orgânico vai consumir nas ligações duplas e triplas de carbono presentes na matéria fecal o ozônio que você está aplicando, né? Então, obviamente, quanto menos material fecal numa insuflação retal, melhor para o ozônio ser menos perdido, né? E na grande autoema esse problema não acontece, porque a reação já acontece dentro da bolsa e ela vai ser transferida numa forma como se fosse uma espécie de reação em dominó para o resto do sangue quando ele receber a mistura. Mas desde que o intestino esteja limpo, e se fizer um enema, por exemplo, e em seguida a insuflação retal, os efeitos de absorção seriam particularmente quase igual. Quase igual, sim. É uma via super válida em pessoas idosas, sem veias ou crianças. Existe um protocolo que nós adaptamos e desenvolvemos no Brasil, que chama-se protocolo Knockout, para crianças dentro do espectro autista, e esse protocolo ele vem demonstrando assim resultados impressionantes, né? Está se articulando a realização da pesquisa oficial com dosagem do NRF2 para documentar o mecanismo bioquímico e confirmar o mecanismo bioquímico da insuflação retal nesse grupo de crianças do espectro autista, mostrando exatamente a melhora que clinicamente as mães são testemunhas que acontecem. Crianças que estão iniciando ou voltando a falar, as que perderam a fala no processo do desenvolvimento do autismo, ou melhora de resposta a infecções de repetição, né? A criança fica com o seu sistema imunológico mais capacitado a se defender das infecções do dia a dia. Então, tem vários benefícios, né? O desenvolvimento cognitivo, além da fala. Então, é muito importante que esse estudo seja concluído para documentar do ponto de vista da pesquisa os mecanismos envolvidos nas melhoras clínicas que são observadas já por inúmeras famílias. Doutor, nós estamos quase terminando o nosso programa. Eu vou pedir por gentileza, seja curta e objetiva no sentido de duas coisas. O José Lopes Fernandes Neto, que é médico, ele pergunta qual a possibilidade da aprovação do Conselho Federal de Medicina e o do Poder Legislativo em relação à aprovação do ozônio a médio prazo. E a segunda, que eu tenho ouvido de outros médicos, é que eles ficam um pouco assim receosos que o ozônio gera muito radical livre. O que tem de verdade nisso? Como eu já expliquei, o ozônio é uma molécula oxidante, é o mesmo ozônio que está na camada de ozônio, só que é produzido de forma controlada por meio do oxigênio puro, por um gerador de ozônio medicinal que dá uma descarga elétrica de 15 mil volts no oxigênio e gera o ozônio. Então, esse ozônio, que é a ozonioterapia, o ozônio medicinal, ele desencadeia um estresse oxidativo leve, controlado e transitório. Esse mecanismo, esse fato, gera uma resposta adaptativa dentro de um processo conhecido, um fenômeno biológico conhecido como hormese, em que as células se adaptam à agressão, a pequena agressão sofrida e se capacitam a responder melhor. É só isso. Se tiver que resumir o que o ozônio faz. Não tem essa questão de gerar radical livre descontroladamente dentro da janela terapêutica, é extremamente seguro e eficiente. Agora, a parte legislativa que você perguntou, nós temos um certo imbróglio no Brasil, porque o Ministério da Saúde aprovou pela portaria 702, a inclusão da ozonioterapia como práticas integrativas, dentro das práticas integrativas e complementares, né, do Ministério da Saúde.
e o Conselho Federal de Medicina agora proíbe e emite uma resolução considerando a ozonioterapia um procedimento experimental, que já era, mas agora formalizando a proibição para os médicos de indicarem e praticarem a técnica. Né? O que eu sei é que nós médicos, nós estamos preparando uma ação do ponto de vista jurídico para anular essa resolução, porque na Constituição brasileira, qualquer cidadão brasileiro tem o seu direito de livre exercício profissional. Não pode um Conselho Federal de Medicina, ainda que seja uma autarquia federal, que é subordinado à Constituição brasileira, querer legislar e interferir tanto no direito do médico de livre exercício profissional, quanto no direito do paciente de ter acesso livre à saúde. E nós não estamos falando de um procedimento novo, inventado recentemente no Brasil. Nós estamos falando de ozonioterapia introduzida na prática mundial no final do século XIX, portanto um procedimento secular e que já é utilizado no sistema público de saúde de vários países, né? Rússia, Itália, Cuba, China, Portugal, Espanha, Grécia, Turquia, Egito, para começar, né? Então, é quase uma irresponsabilidade, é um crime o que está sendo feito, né, no Brasil em relação a isso. Isso precisa ser apurado, o Ministério Público vai receber nos próximos dias essas denúncias e pedido de apuração de responsabilidades, porque é incrível como um paciente no Brasil que tem um corpo submetido às mesmas leis de bioquímica e fisiologia que qualquer outro chinês, alemão, italiano, cubano, ele não possa ter acesso a um tratamento que é eficiente e seguro. É inacreditável. Para encerrar, doutora Maria Emília, José Lopes, está muita gente falando, nós temos que acabar o programa. A quem interessa a proibição do ozônio no Brasil? É uma boa pergunta. É óbvio, né? Segundo um relatório econômico-financeiro produzido pela doutora Celina Ramalho, que é economista da saúde e professora da GV, a ozonioterapia, se introduzida no SUS, vai rebaixar os custos do SUS em 20% a 80%. Ou seja, quem vende próteses, quem vende medicamentos, e seguramente vai perder, né? Seguramente. Então, obviamente, mas ninguém está dizendo que a ozonioterapia vai extinguir isso. O mercado continuará existindo, obviamente. Só que as pessoas têm que ter direito de ter acesso para serem tratadas de forma adequada. E nós defendemos que a figura do médico é fundamental, porque é o médico que aprende a fazer diagnóstico e é o médico que tem condições do ponto de vista científico de avaliar o melhor tratamento para o seu paciente. Não estou dizendo aqui que os outros profissionais de saúde não possam exercer, claro que podem, cada um dentro da sua competência. Mas o paciente, ele tem uma relação chamada relação médico-paciente. E o médico é a pessoa, o profissional treinado para fazer diagnóstico e indicar tratamentos. Tá certo, muito obrigado. Muito obrigado, doutora Maria Emília Gadelha Serra, ex-presidente da BOS, fundadora da entidade, pelos esclarecimentos. Tenho certeza que a partir de agora você está muito mais informado para ter opinião crítica e bem fundamentada sobre a questão do ozônio. Muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço. Não se esqueça de dar like no vídeo, clicar no botão de inscrição do canal e clicar no sino para ser avisado de novos vídeos.